Clube do Livro de volta por aqui na 103.3, Unicinos FM, também na TV Unicinos. Hoje, Guimarães Rosa, primeiras histórias. E o Ricardo antes estava falando, né, sobre os filmes que foram baseados na obra do Guimarães Rosa. E esse que tu falou, Terceira Margem do Rio, é bem interessante porque foi o Nelson Pereira dos Santos que dirigiu o filme, um grande diretor brasileiro, já longevo, diretor nacional. E ele mistura vários contos das primeiras histórias. Então, se não me engano, a Terceira Margem do Rio, que é uma história muito bonita, inclusive, né, de um pai que acaba saindo de casa, fica numa canoa durante todo o tempo, nunca mais pisa na terra, e o filho dele se sente na obrigação, na verdade, de ajudar o pai. Então é uma história realmente também de responsabilidade, né? Uma história ele também ajudava escondido, né? Isso. Mas a mãe dele sabia, né? Escondido naquelas, né? Que a mãe também ajudava um pouco, né? Tipo, ficava não olhando na hora pra ele levar comida pro pai. Mas porque as pessoas na cidade falavam que ele poderia estar com doença, né? Viam aquilo estranhamente. É porque era um mistério, né? O que leva uma pessoa a querer ficar totalmente isolada, excluída de tudo, né? Dentro de uma canoa, E né? Guimarães Rosa fala, inclusive, ele brinca um pouco, na verdade, né, com esse lance, porque ele diz, a única pessoa que sabia o porquê morreu. Então não tem como saber. Ele não tem como contar também pra gente o porquê que o sujeito vai pra canoa. Isso dá raiva. Muito mais do que não ter matado o cara lá no final do Mas isso é uma questão, tipo, do que tu queria saber, o que tu gostaria que acontecesse e te irrita. Mas não dá pra criticar uma coisa pelo que tu queria que fosse, né? Criticar pelo que ela é, né? Então... cara, isso aí vem do teu gosto, né? Se tu... também é por isso que as pessoas talvez vejam novela, às vezes, também, né? Porque todo mundo sabe que no final vai ter um final feliz, né? Casamento, felicidade, então... Querem ter essa garantia do que vai acontecer. Exatamente. Mesmo, né? E, bom, nas produções fazem em 94 esse filme que mistura ali, até eu notei aqui, A Menina de Lá, A Terceira Margem do Rio, Os Irmãos da Gobé, e sequência, que é aquele conto da vaca, né? Que a vaca vai fugindo e vai indo, e daí tem o lance do cara que ama uma mulher, e é um lance meio paralelo, assim. E o Pedro Bial, Big Brother, vocês conhecem? Outras histórias, mas um grande jornalista também, né? Enfim, claro. Outras histórias foi lançado em 99, ele dirigiu esse filme e ele misturou também outros contos, como Famigerado, Os Irmãos da Gobé novamente, Nada em Nossa Condição, Substância e Soroco, Mãe e Filha, né? Mas tinha a Julia Gana, né? Até, né? Não lembro se... eu acho que na época eles eram casados ainda, que eles se davam bem, né? Pode ser. Eles não se xingavam na mídia. Mas esses dois, e claro, teve outras também obras que foram baseadas no Guimarães Rosa, só que essas são as mais elogiadas, porque conseguem trabalhar a obra do Guimarães Rosa de forma interessante e diferente do livro, né? Porque o livro são realmente contos estanques. E o que foram feitos nesses outros filmes foi dar uma misturada também. Deve ser interessante ver esse diálogo que foi feito entre os contos, né? O Nelson Pereira dos Santos, ele fez o seguinte, né? O filho do pai que vai, né, na lagoa é o pai da menina que faz os milagres. Ele cresce, na verdade, porque no conto aqui, o filho nunca abandona o pai, né? Nem se casa, não sai de casa. E no filme não, no filme ele cresce, tem uma filha e a filha faz milagres. Então ele já mistura dessa forma as histórias. Pelo que eu entendi, até dá uma trocadinha na história, pelo que eu li na sinopse, né? Porque nessa história aí, a irmã do cara que vai cuidar do pai, né? Vai à margem do rio levar a filha pra mostrar, pai, nasceu minha filha, e o cara não aparece, né? Sim. E no caso, parece que no filme, quem leva é ele mesmo, a filha, pra apresentar pro pai, mas que isso também não aparece também. E o nome desse sujeito é Leo Jorge, que é quem mata o Damastor. Então também tem toda essa teia aí de acontecimentos que ele vai fazendo. Então, pra quem curte cinema, quem curte esses filmes adaptados de livros, eu acho que A Terceira Margem do Rio, aí do Nelson Pereira dos Santos, é uma boa... É uma boa sugestão, Uma boa sugestão, ainda mais se tu lê o livro antes, né? Porque tu pode também observar esse tipo de adaptação. Outro conto desse livro, que eu achei bastante bacana, assim, é o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Que fala um pouco sobre a loucura, né? Porque o Soroco, ele acaba levando mãe e filha pra um manicômio, no caso, né? Pra um trem que tava levando elas, né, pro manicômio. E toda a população começa, né, a olhar pro Soroco de forma diferente também, né? Tipo... os limites da loucura também, da sanidade, começam a cantar pro Soroco também, canções que aquelas mulheres cantavam antes, como eram loucas, entre aspas, né, mas cantavam canções e eles acabaram cantando de novo pro Soroco, pra meio que ajudar ele nesse momento. Mas eu achei penoso. bem triste, assim, esse conto, bem triste. Muito triste. E tem muito essa mistura, assim, né, nos contos, se a gente for ver, assim, esses causos narrados aí, ele aparece muita coisa, mas a gente sente que é muito fruto da sensibilidade do Guimarães Rosa, né? Como ele consegue ver a questão do mistério, como a gente comentou aí dos outros casos, ou a questão dos limites entre o bem e o mal, ou até isso mesmo da loucura, né? Esses personagens loucos também como aparecem.
Eu acho que é bem da sensibilidade dele mesmo pra conseguir trazer esses episódios aparentemente banais, assim, que se a gente for ver, são histórias, né, que poderiam acontecer até, né, principalmente naquela época, e pra abordar todas essas questões, né, psicológica, fantástica, enfim, bem bacana. Eu trouxe aqui umas frases interessantes que ele escreveu em alguns contos. Famigerado, por exemplo, acho muito interessante que ele escreve: o medo é a extrema ignorância em um momento muito agudo. Frase muito boa, do Guimarães Rosa. Outra frase que ele falou nesse Soroco: para o pobre, os lugares são mais longe. Ah, eu ia comentar nessa frase, eu achei demais. Que é muito boa essa frase. É. E eu já falei antes aquela do moço muito branco, né? Que esse moço pôs pra ele sendo igual matéria, o futuro que o passado. Uma forma de dizer que ele não tinha memória, né? Outro conto que eu gostei bastante foi esse do moço muito branco. Também precisa ser meio fantástico, pra tu não saber de onde o cara vem. E pelo jeito que ele toca as pessoas, né? Porque ele acaba mostrando pras pessoas alguns lados delas que elas não conhecem, sabe? E acaba melhorando a vida das pessoas de uma forma que... A Vanessa, por exemplo, leu o Canhão Terrestre por causa do disco voador que aparece, mas também ele meio que é um anjo também, porque ele acaba tocando a vida das pessoas pro bem, né? Então, por isso que eu li mais como se fosse um anjo. Mas são duas leituras que podem ser feitas, porque afinal de contas tem aquele sujeito que fala do disco voador que aparece, mas também tem o sujeito que chama ele de anjo também, então... São duas leituras possíveis, realmente. Dos personagens que eu tava comentando, que ele aborda, eu até anotei aqui de alguns personagens que pra mim me pareceram estranhos, assim, tipo, meio loucos. A Darandina ou o Tarantão. As crianças sensíveis, como o menino do primeiro conto das Margens da Alegria. A Brejeirinha, do Partida do Audaz Navegante. Esse nome também é interessante. Conta histórias para suas irmãs ali, desse Audaz. Ou os apaixonados, como o Sionésio de Substância. Então, assim, a gente vê diferentes facetas, assim, de personagens, né? A questão do mistério que a gente comentou, da terceira margem do rio, desse pai que decide morar numa canoa, por que isso acontece? A menina de lá, né, a Aninha, que podia prever o futuro, mas de que forma ela fazia isso, enfim, né? São questões que a gente acha que tem que deixar essa lógica racional de lado pra entrar mesmo na história e tentar entender. Mas tudo nem acho que tudo fica meio sem explicação até, né? Tipo, não tem muita explicação. E uma questão de se entender essas paradas, assim, eu acho que todos os contos têm um pouquinho disso aí, né? Não tem muito no final. A literatura fantástica, às vezes, nem precisa muita explicação, na verdade. É porque não, é, aí né? é pra te não entender mesmo, né, cara? Se tu ficar se questionando, não vai entender nada mesmo, e aí tu vai ficar louco, né? Mas eu acho que, o que eu digo assim, tipo, eu acho que todos os contos, né, sempre tem uma coisa de, pensar como é que a gente deve ser, ou como é que é a vida, o que é o futuro, o que é o passado, e não sei o que, coisa louca, assim. De certa forma, a gente pode tentar trazer isso, né, apesar de serem acontecimentos inusitados, nada deixa de a gente tentar trazer isso pras coisas do cotidiano mesmo, das coisas da realidade. E pode ser bem aquela coisa também de campeiro mesmo, de repente, vou contar histórias pra vocês. E aí começa a contar aquelas coisas loucas e malucas. E que dá uma aumentada também naquilo ali, daqui a pouco nem era. É por isso que eu falei nos causos, né? Me lembra muito essa coisa mesmo de superdimensionar, assim, realmente do que pode ter sido, ou do que ele pode ter visto. Porque até o professor comentou que ele trabalhou como médico, né? E a história conta que ele, muito nessas consultas, ele tirava as histórias das pessoas. E que muita coisa ele usou nas obras dele. Então vai saber se essas pessoas realmente não existiam. Claro, daqui a pouco, né, numa menor intensidade, mas... Né, isso acho que é um aspecto interessante, assim, de se pensar que ele poderia aproveitar. Foi o que eu comentei no início, assim, eu acho que muitos dos contos dele, assim, que eu gostei, por exemplo, dos irmãos, todo mundo imaginava que eles fossem lá se vingar, né? E não, eles fizeram justamente ao contrário. Então parece aqueles causos de, tipo, tu quer ensinar uma lição para um filho, tu contou, fulano matou lá, podia ter... Também. Então, eu acho que ele tinha mais ou menos essa linha, assim, por isso que muita coisa ficou misteriosa, porque tu pode usar essas histórias e... por exemplo, vai contar uma... Chato. Mas antes da gente, nas considerações finais, vamos chamar o professor Baldiceira aqui para ler um trechinho do livro pra gente. Fica aí. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era a sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida, forte, arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes
não vadiava se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizer. Vamos agora então para as considerações finais aqui do Clube do Livro. Começo com o Ricardo Duarte. Então, Tchê, assim, a leitura do livro ali pra mim foi bem dificultosa, né? Pra essa questão do linguajar, né? Cheio de palavrinhas diferentes e tal. A forma de escrita também não me animou muito, né, cara? Então, assim, quando eu vou ler um livro, sempre procuro uma coisa que flua, né? Porque eu sempre acabo lendo em caminhos e tal, e parará. E a leitura desse livro, sim, eu não gostei mesmo. Realmente não curti. Eu não vou dizer que eu não vou recomendar o Guimarães Rosa, né? Porque o cara é super conhecido. Você de casa pode gostar do Guimarães Rosa. Mas eu não gostei. Realmente eu não curti a leitura. Eu certamente não vou ler o Grandes Sertões Veredas, então, né? Ou talvez, nunca diga nunca, talvez daqui a 10 anos, talvez... por obrigação, talvez eu precise fazer Vai que alguma você esteja coisa no próximo importante, Clube do né? Livro, que seja Grandes Sertões Veredas. Me nego a participar do próximo Clube do Livro do Guimarães Rosa. Ok, então já está registrada a tua não aceitação, então. Não aceito. Ok. Camila Capelão? Não, eu gostei do livro, como eu disse no início. Acho que a segunda metade não me tocou, assim, tanto. Não me chamou tanta atenção. Tem contos que eu gostei mais do que outros. Tem outros que até tinha vontade, assim, de pular, sabe? Que incomodou, assim. Ficou meio arrastado demais. Mas eu gostei. Eu até leria o Grande Sertão Grande Veredas? Sertão Veredas tranquilo, assim. Apesar de saber que é uma linguagem dura, né? Mas eu acho que a grande barreira desse livro foi a linguagem muito rebuscada e muito antiga, assim. Então, e também, sem falar das gírias que a gente estava falando antes, né? Que tem coisas que não tem explicação, a gente entende por contexto, mas também não sei se aquilo que eu entendi é realmente o que era, né? Sim. Vanessa? Bom, eu tava até achando meio ruim, vou ter que ler Guimarães Rosa de novo, porque eu fiquei um pouco traumatizada, confesso, né? Justo. Na minha adolescência, de ter lido aquele big livro. E assim, a questão da linguagem, eu acho que ela se estende para toda a obra do Guimarães Rosa, essa é a maior característica dele, então eu acho que se tinha na outra, tem nessa, acho que tem nas outras também. Tem um livro Corpo de Baile dele, que é um livro que eu tenho até curiosidade de ler, quem sabe um dia surge a oportunidade. Talvez no Clube do Livro? Talvez no Clube do Livro, vamos ver. Eu não. O Ricardo não. O Ricardo já tá registrado que não. Mas eu acho que é interessante, assim, pelos contos que traz. Acho que, enfim, pode fazer isso como a Camila disse. Talvez o conto não te agrade muito, mas daqui a pouco vem um outro conto que te agrade e a história te marque mais. Mas a gente pode ver toda a riqueza que tem esse autor realmente. E a gente vê que não é à toa que ele é conhecido nacionalmente, internacionalmente. Acho que ele tem... É uma obra bastante rica, sem dúvida. Eu gostei do Guimarães Rosa, apesar de, como a gente falou aqui, né, a linguagem realmente é mais complicada, mas o começo do livro me pegou, sabe? Os meus primeiros 6, 7 contos realmente eu gostei bastante. Os outros, nem tanto, e daí o livro realmente ficou um pouco mais pesado pra ler. Mas os primeiros contos que eu li com mais atenção, inclusive, eu gostei bastante. Então, eu recomendaria Guimarães Rosa, mas, de novo, né, uma leitura que não é aquela que tu pode realmente... Não é uma leitura que flui. A não ser que tu, sei lá, já tenha a tua graduação em letras, já tenha um mestrado. E não é, como a gente falou também, não é aquele livro pra te ler com muito barulho à tua volta, né, cara? Eu acho que tu vai... É um livro Ele que exige pede um concentração. aprofundamento, Sim. né? Pede concentração, se não te concentrar nele, tu não vai entender o teu conto, o texto, tu vai perder um pedaço, não vai rolar. Então é bom realmente ter bastante atenção para ler então Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. Espero que vocês tenham curtido o nosso Clube do Livro e que leiam então o Guimarães Rosa, ou Primeiras Histórias ou outros livros também dele. Ricardo Duarte, obrigado pela participação. Muito obrigado, nos vemos em breve. Camila Capelão. Obrigada mais uma vez, até a próxima. Vanessa Iores. Obrigada também, até a próxima. E até o próximo Clube do Livro aqui na Unicinos FM e também na TV Unicinos. Grande abraço.